O Bitcoin está em queda livre e enquanto muita gente se desespera olhando apenas para o gráfico, o que realmente importa está acontecendo fora dela, nos bastidores da economia global. Porque quando um ativo cai, a pergunta mais importante não é quanto caiu, mas por que ele está ficando para trás enquanto todo o resto sobe. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Nos últimos meses, os mercados globais viram um movimento curioso. Metais preciosos dispararam. Ouro, prata, cobre, platina e outros metais industriais renovaram máximas ou caminharam fortemente para cima. Bolsas globais se recuperaram. Commodities ganharam força. Enquanto isso, o Bitcoin, que deveria teoricamente se beneficiar desse mesmo cenário, caiu mais de 40% em relação ao topo. Isso não é aleatório e também não é conspiração. Para entender o que está acontecendo com o Bitcoin, precisamos primeiro olhar para onde o dinheiro está indo e por que ele está indo para lá. Se olharmos para os metais, o desempenho dos últimos 12 meses foi impressionante. Ouro e prata chamam mais atenção, mas não foram os únicos. Cobre subiu forte, platina teve uma das maiores altas dos últimos anos, e isso não aconteceu apenas por especulação. Existe a especulação? É claro que existe, mas o motor principal desse movimento é macroeconômico. O pano de fundo é uma mudança silenciosa no sistema monetário global. O dólar continua sendo a principal moeda do mundo, mas perdeu algo fundamental: o status automático de seguro incontestável. Isso não significa que o dólar vai acabar, desaparecer ou deixar de ser usado. Significa apenas que ele deixou de ser a única resposta para a proteção global. E quando essa confiança automática diminui, o dinheiro procura alternativas. Para entender por que o ouro disparou em 2025, vale olhar para 4 forças que moldam a sua oferta e demanda. A primeira delas é a joalheria. Historicamente, a joalheria sempre foi uma parte importante da demanda por ouro. Mas quando o preço do ouro sobe demais, o comportamento do consumidor muda. As pessoas compram menos joias. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 2025, a demanda global por joias caiu cerca de 18%. E na China, a queda foi ainda maior, perto de 24%, o menor nível desde 2009. Isso mostra algo importante. A joalheria não está puxando o preço do ouro para cima. Pelo contrário, ela está sendo pressionada pelo preço alto. O segundo motor é a demanda industrial. Ela existe, é estável e ajuda a compor o quadro, mas não é ela que move grandes ciclos do preço no ouro. O ouro não sobe 20, 30 ou 40% por causa da indústria. O terceiro motor é o investimento. E aqui o cenário muda. No terceiro trimestre de 2025, a demanda de investimento em ouro, somando ETFs, barras e moedas, chegou a mais de 500 toneladas. Foi um fluxo pesado, coordenado, vindo tanto de investidores institucionais quanto de investidores individuais buscando proteção. Quando esse tipo de capital entra de forma consistente, o preço responde. Mas o quarto motor foi o mais decisivo: os bancos centrais. Antes de 2022, os bancos centrais compravam algo entre 400 a 600 toneladas de ouro por ano. Era um padrão relativamente estável. Depois de 2022, esse padrão mudou. Em 2025, mesmo com uma leve desaceleração por conta do preço elevado, os bancos centrais ainda compraram algo próximo de 850 toneladas de ouro. Isso está muito acima da média histórica e isso não aconteceu por acaso. A partir de 2022, com sanções financeiras sendo usadas como arma geopolítica, muitos países passaram a enxergar o dólar de outra forma. Não como um ativo neutro, mas como um instrumento político. Isso aumentou a desconfiança, principalmente em países que podem, em algum momento, entrar em rota de colisão com os Estados Unidos. É por isso que vemos países como Polônia,
China, Brasil, aumentando suas reservas de ouro. No caso brasileiro, o movimento foi especialmente relevante. Em apenas 3 meses, o Brasil comprou cerca de 43 toneladas de ouro, elevando suas reservas para aproximadamente 172 toneladas. Isso representa um aumento de mais de 30% em pouco tempo. Não podemos passar despercebido. Esse é um sinal claro de troca de papel por ativo real. Quando olhamos para a prata, o cobre e outros metais industriais, a lógica é diferente. Aqui, a demanda industrial é o coração do movimento. Esses metais são essenciais para a economia real. Energia, eletrificação, data centers, defesa, infraestrutura e tecnologia. E existe um problema estrutural. A oferta não consegue responder rápido quando a demanda acelera. No caso da prata, por exemplo, grande parte da produção vem como subproduto de outras minas. Ou seja, mesmo com preços mais altos, não é possível simplesmente abrir novas minas de prata rapidamente. Isso cria gargalos e pressiona preços. Agora, some isso ao cenário político e econômico dos Estados Unidos. A agenda de reindustrialização americana e a busca por um dólar mais fraco criam um ambiente extremamente favorável para os metais. Reindustrializar significa construir fábricas, expandir infraestrutura, eletrificar a economia. Tudo isso consome enormes quantidades de cobre, prata, níquel, alumínio e aço. E no centro dessa nova economia estão os data centers. Data centers não são apenas tecnologia digital. Eles consomem energia, ocupam espaço físico, exigem redes elétricas robustas, cabos, transformadores e grandes volumes de metais. Quem domina a computação e processamento de dados não domina apenas um setor, domina a próxima etapa da economia global. Esse conjunto cria um combustível duplo para os metais. De um lado, a perda de confiança absoluta no dólar impulsiona o ouro. Do outro, a reindustrialização e a economia digital impulsionam os metais industriais. Agora, diante desse cenário, surge uma pergunta inevitável. Onde entra o Bitcoin nisso tudo? O Bitcoin não tem uso industrial. Isso já o diferencia imediatamente dos metais. Ele depende exclusivamente de narrativa, adoção e confiança. E apesar de avanços importantes como ETFs, maior participação institucional e avanços regulatórios, o Bitcoin está enfrentando um momento de contraste. Tudo que deveria ajudar o preço a subir aconteceu, mas não houve repressão regulatória forte, não houve grandes colapsos de instituições. A adoção institucional cresceu. Mesmo assim, outros ativos sobem e o Bitcoin cai. Por quê? Existem duas narrativas centrais do Bitcoin que ajudam a explicar esse momento. A primeira é a de reserva de valor e a segunda é a proteção contra a inflação. Como reserva de valor, o Bitcoin ainda enfrenta 3 barreiras importantes para uma adoção mais ampla fora do universo cripto. A primeira é a volatilidade. O Bitcoin não oscila pouco, ele oscila demais. Isso dificulta seu uso como âncora institucional. Um banco central pode até conviver com oscilações do ouro, mas com uma queda de 40% em Bitcoin gera ruído político imediato. A segunda barreira é a maturidade institucional. O ouro tem séculos de história. O Bitcoin tem pouco mais de uma década. Mesmo com ETFs e com uma custódia institucional, ele ainda é percebido como jovem e experimental por grandes players. A terceira é a complexidade regulatória e operacional. Cada país trata a cripto de um jeito diferente. Custódia, auditoria e governança ainda geram atrito. Isso não invalida o Bitcoin, mas limita sua competição direta com o ouro neste momento. Na narrativa de proteção contra a inflação, o problema é outro. O mundo olha principalmente para a inflação americana. E apesar da expansão monetária dos últimos anos, a percepção dominante hoje é de uma inflação relativamente comportada nos Estados Unidos. Quando a inflação não parece urgente, a demanda por proteção inflacionária diminui. Além disso,
E investidores tendem a preferir ativos que estão subindo, não ativos que estão caindo. É simples assim. Existe ainda uma leitura interessante para explicar esse momento. O Bitcoin pode estar passando por algo parecido com o IPO. Uma analogia: early adopters, que compraram Bitcoin muito barato ao longo dos anos, têm agora liquidez suficiente para vender grandes posições sem colapsar o mercado, algo que não era possível no passado. Isso cria um período de troca de mãos onde o ativo anda de lado ou cai enquanto muda o perfil de investidores. Isso já aconteceu com grandes empresas após a abertura de capital. O ativo se consolida, digere a distribuição e só depois volta a subir. Isso significa que o Bitcoin perdeu relevância? Não necessariamente. Significa que ele está passando por uma fase diferente dentro de um sistema financeiro que também está mudando. No curto prazo, o Bitcoin sofre. No longo prazo, o mercado ainda debate qual será o papel definitivo do Bitcoin. O ponto central é este: o Bitcoin não está caindo no vácuo. Ele está caindo enquanto o dinheiro migra para ativos que hoje fazem mais sentido guardar, dentro da lógica macroeconômica global. Entender isso é muito mais importante do que tentar adivinhar fundo, topo ou a próxima vela. Porque a economia não é sobre previsão perfeita, é sobre leitura correta de cenário. E se você quer continuar entendendo como o dinheiro realmente se move, longe do hype e perto da realidade, esse canal existe exatamente para isso. Se você chegou até o final desse vídeo, considere se inscrever nesse canal. Aqui, no Fronteira Econômica, falamos sobre economia de forma simplificada para que você consiga entender de uma forma simples e direta. Fico por aqui, te espero no próximo vídeo.